Olá, seja bem-vindo a este canal Momentos de Reflexão. Meu nome é Humberto Magalhães. Hoje o tema que iremos abordar é o arrependimento. Mas antes vamos à vinheta deste canal que dá o tom de sua natureza. Bem, o arrependimento é o primeiro passo para o começo da regeneração do espírito, quando ele está no mundo espiritual ou encarnado no mundo material. O arrependimento inicia-se a partir de uma profunda reflexão que a consciência lhe induz a fazer, acusando-lhe do cometimento de um ato contra outrem a quem impôs prejuízo, seja no campo material ou no campo moral. Quando o homem conscientemente percebe que agiu equivocadamente contra a lei de Deus, no cometimento de um ato falho que levou outrem a uma situação de sofrimento de qualquer natureza, inclusive até no caso de morte, e em decorrência dessa falta começa a se lastimar, é o início do sofrimento moral, a dor na consciência que o leva a sofrer, assim chamada a verdadeira expiação, que somente com a total reparação do feito impróprio e maléfico, restaurando o curso do bem comum, pode encerrar o débito contraído. Esse passo a passo, aqui no mundo físico, é raro acontecer, porque na grande maioria dos casos, os fatos geradores dessas mazelas humanas se dão por conta de atos provocados por sentimentos de ciúme, de intolerância, de inveja, de ódio, de interesses políticos contrariados, por avareza, etc. Quando o homem ainda não está devidamente preparado para entender as questões transcendentais da vida, e em especial o significado de vida futura, realmente ele tem dificuldade em ter uma consciência clara das coisas erradas que fez. Por outro lado, tais sentimentos a que me referi não são combatidos e vencidos facilmente pela humanidade terrestre. É preciso, principalmente, que o homem tenha consciência, pelo lado evangélico, da existência de um Deus único, Criador de todo o universo, de todas as coisas, absolutamente justo. Deve o homem também ter a consideração de seus mandamentos, os mandamentos de Deus, para mas não como um artigo de fé, mas como regra de conduta, a que todos, invariavelmente e compulsoriamente, todos estão sujeitos, quando inevitavelmente sofrerão penas semelhantes aos sofrimentos que tenham impostos a outrem, decorrente isso da plena justiça divina, da qual ninguém escapa. É preciso ter também uma firme convicção na pluralidade das existências e no imprescindível cumprimento da lei de causa e efeito, sem exceção de nenhum de seus fundamentos, para entender que nada, absolutamente nada, passa ao largo da visão de Deus, e que nenhuma dívida contraída deixará de ser paga, conforme disse Jesus: daqui não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. E Jesus disse isso numa clara alusão de que o pecador, o devedor, etc., reencarnará quantas vezes sejam necessárias
até saldar todas as dívidas contraídas feitas em transgressão aos mandamentos de Deus. Com essas convicções, inicia-se a partir daí as incursões do homem em suas lembranças, advindo, portanto, uma espécie de autojulgamento de sua trajetória quando se depara com a acusação que lhe é feita pelo seu consciente interior, de onde surge o arrependimento, abrindo-se espaço para a regeneração do ser espiritual, que o leva ao tal mergulho consciencial sobre a vida futura, amparado pelos ensinamentos do Cristo. Isto, de fato, o encaminha de verdade a começar a vivenciar uma nova fase na sua vida, uma fase de reconstrução de sua existência, que o leva a refletir nas palavras do saudoso médium Chico Xavier, quando disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora, recomeçar agora e fazer um novo fim. E esse novo fim, na verdade, representa para o espírito chegar ao encerramento da atual existência corporal que está vivenciando, menos comprometido com os erros do passado, para se conectar com a via que o leva à consolidação de sua vida futura, nos moldes ensinados por Jesus. Quando eu falei que aqui na vida presente, no mundo físico, esse processo é de difícil concepção, nele tem uma base e lógica também que se estabelece para uma grande maioria da população, que ainda tem uma visão bastante míope dos valores transcendentais da vida e direciona a sua vontade para explorar e vivenciar com bastante intensidade o chamado aqui e agora. É a predisposição do aqui e agora sobre a vida futura, que é eterna, que faz o homem se entreter na vida material, priorizando os desejos da carne sobre os deveres do espírito. Quando então se acende dentro dele os sentimentos da ganância, da ambição, da avareza, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da inveja, da intolerância, da falta de indulgência, etc. Além dos vícios da sexualidade, das drogas lícitas e ilícitas, da falta de caráter, da apropriação indébita, do despotismo e tantos outros elementos nocivos e destruidores da humanidade. É essa inversão de valores, ou seja, a sobreexposição do aqui e agora em detrimento da vida futura, que leva o homem à perdição. Aí chega o momento da morte do corpo físico e desembarca no mundo espiritual, depara-se com uma outra realidade, uma realidade muito diferente, que assombra o seu ser. Enquanto esteve encarnado, o espírito vivia numa completa prisão corporal. Aqui, o espírito é prisioneiro do corpo físico. A sua consciência é limitadíssima. Não tem como se expandir. Submete-se a uma restrição funcional. Fica dependente do meio físico que compõe o cérebro humano, que é bastante limitado para se manifestar. A própria ciência já constatou que o cérebro humano somente chega a desenvolver menos de 10% de sua capacidade produtiva. E esse percentual
somente para os homens reconhecidamente superinteligentes. Imolado nessa prisão, o espírito fica restrito a essa condição e não consegue desenvolver a sua capacidade de expansão. Quando ele se encontra no mundo espiritual, livre das amarras do corpo físico, completamente liberto, o espírito readquire a sua capacidade de expansão de sua consciência e, consequentemente, a inteligência e os conhecimentos que adquiriu em todas as suas existências, ou seja, a somatória de tudo que aprendeu e evoluiu em cada existência vivenciada, que ele vai incorporando qualidades morais e intelectuais no seu progresso contínuo de expansão de suas qualidades, ou seja, de suas virtudes, vem a sua mente com muita facilidade. É em decorrência dessa liberdade e condição do poder, de poder juntar todos os conhecimentos adquiridos e lembrar de todas as suas múltiplas existências, que ele finalmente consegue enxergar toda a sua trajetória e as consequências boas ou mais advindas delas no passado. Esse filme de longa-metragem que passa na sua mente pode lhe render momentos de alegria ou de melancolia, porque nada acontece por acaso. E quando a situação é de melancolia, tem uma razão de ser o sofrimento que passa a experimentar, pela perfeita consciência das consequências de seus atos em sua trajetória, que lhe serão cobradas, porque sabe que a lei de causa e efeito é inexorável. Ele tem a perfeita noção de que os endividamentos não prescrevem e que o passivo inapelavelmente terá que ser resgatado. E daí nasce o sofrimento moral, o arrependimento, que é a verdadeira expiação que lhe assoma o ser. Vindo daí a necessidade de pedir perdão e de querer reparar o passado faltoso em uma nova encarnação. Quando se no mundo espiritual, quando se encontra no mundo espiritual. Bom, se ainda está aqui, aproveita a oportunidade dada por Deus de refazer o seu futuro, como disse Chico Xavier. A propósito, é importante que se diga que toda dor é um sofrimento, mas nem todo sofrimento é uma expiação. A expiação somente se caracteriza pela dor moral. E o sofrimento que não causa dor moral é aquele que somente causa a dor física, que é fruto da própria imperfeição do espírito, que se nega a quitar suas dívidas pela lei do amor, vindo, em decorrência disto, o resgate pela via da dor. Por isto, em decorrência dos fatos discorridos, que eu falei em outra postagem que fiz aqui nesse canal, sobre o tema provas e expiações, diz que raramente as expiações se dão no mundo material, porque aqui, além do espírito estar priorizando o aqui e agora, ele se encontra circunscrito, preso a uma condição muito restrita de expansão de sua inteligência e conhecimentos, enquanto que no mundo espiritual, livre dessa amarra física, ele amplia essas capacidades ao infinito. Feito essas considerações iniciais, vejamos então a aplicação do termo arrependimento, que é usado vulgarmente de formas diferentes, quando, na verdade, o único arrependimento de natureza moral e espiritual é o que foi motivo dos comentários que já fiz há pouco.
qualquer outro tipo de uso do termo arrependimento para caracterizar uma situação vivenciada por alguém que se diz sofredor de alguma situação de desprazer, de privação de liberdade, de desconstrução de imagem, de falta de sorte, perda de poder ou de fama e tantas outras anomalias que o povo consagra como tal, não tem nenhuma equivalência com o sofrimento moral. Por exemplo, vou citar aqui uma situação elucidativa dessa situação. Quando alguém diz que se arrependeu de não ter seguido o conselho do seu pai, quando este lhe falou para não se envolver com uma certa pessoa do mundo do crime, por exemplo, porque corria o risco de ser preso, então o filho, sem dar ouvidos ao pai, envolve-se no cometimento de um crime, sendo preso em uma ação policial na cadeia, depois de receber uma pesada sentença, chega a dizer: estou arrependido de não ter seguido o conselho de meu pai. Mas verdadeiramente, será que ele se arrependeu? Será que ficou arrependido de ter praticado os crimes que o levaram à prisão? Ou ele ficou arrependido de não ter logrado êxito em sua intenção maldosa, a qual poderia ter feito de forma mais profissional para não ser preso? Nessa exposição dele, na verdade, ele nunca esteve arrependido, mas sim decepcionado com ele próprio, em não ter logrado o êxito na sua ação, o que lhe rendeu a prisão e, portanto, como consequência, ficou impossibilitado de desfrutar de sua liberdade, de estar junto com sua família e amigos, de não poder escolher aonde ir e de não poder participar do convívio com a sociedade de forma livre e sem restrições. Na verdade, ele ficou arrependido, entre aspas, de fato, com o contexto da situação que passou a vivenciar, em que a liberdade, um dos maiores bens da humanidade, foi-lhe tirada. Em nenhum momento ele disse que estava arrependido por ter causado um dano a outrem, de ter infringido um sofrimento a alguém, de ter aniquilado a vida de uma pessoa, de ter imposto uma consequência danosa a alguém por sua incúria, com o seu mau proceder. O fato é que, se pudesse recapitular o crime, ele o faria de novo e teria o cuidado para cometê-lo, o mesmo crime, de forma diferente, para que não viesse a ser preso. Na verdade, o arrependimento pressupõe principalmente a dor na consciência do imediato pedido de perdão, a necessidade, de pedir perdão, principalmente à vítima e depois ao pai que lhe instruiu e se preocupou por ele, e até a Deus. Porém, o seu suposto arrependimento foi diferente. Foi por ter sido preso, por ter praticado um crime de forma a ser descoberto e que resultou na sua prisão. Em nenhum momento o arrependimento esteve direcionado para a consequência danosa que impôs à vítima, ao mal produzido. Essa é a diferença entre arrependimento e insatisfação pessoal, por não ter sido eficaz em uma trama. Assim, o suposto arrependimento não foi pelo fato de ter cometido um mal, um pecado, uma falta contra
contra as leis de Deus, mas sim foi por uma desilusão criada em seus próprios interesses. Portanto, esse arrependimento não pode ser caracterizado como uma dor moral, mas como uma simples desilusão, decepção, contraída pelo homem contra si próprio, por não ter logrado êxito na ação criminosa, por não ter sido suficientemente eficiente na execução do plano maligno, vindo a ser descoberto e ter que enfrentar o afastamento da sociedade, vivendo numa prisão. Este caso retrata um sofrimento material e não moral, por estar impossibilitado de desfrutar de sua liberdade individual, de não poder conviver com a família e amigos, de não poder fazer uso de seus bens ou valores materiais. Enfim, é um arrependimento egoístico que está restrito a si próprio, aos seus interesses. O arrependimento moral tem por característica principal a dor na consciência vivenciada por conta do mal produzido. O foco é o outro, que foi a vítima. E, neste caso, a vontade do agressor é querer pedir perdão, desfazer o mal que fez, sem nenhuma ponta de orgulho, mas muito contritamente e humilde desejo de reverter o mal que produziu. A vontade do agressor é livrar a vítima das consequências sofridas, é devolver à vítima o status quo antes do mal cometido e livrar-se da dor na consciência por ter imposto um sofrimento a alguém, ou à sociedade, ou ao meio ambiente e à lei divina. E se vier a sofrer um castigo ou sofrimento material em decorrência do mal feito, é entendido como justo, porque justa há de ser a lei de Deus. O arrependimento pode ser entendido também como sendo o remorso pelo pecado cometido, pelo mal assumido, pela transgressão à lei de Deus. Feliz daquele que nada tem verdadeiramente do que se arrepender. Porque isto é uma demonstração de vivência com uma paz interior, que prepara o homem para desfrutar da verdadeira vida, a vida futura, a vida eterna. Muita paz para você. Que Jesus nos envolva com a sua paz e harmonia e que Deus nos abençoe. Assim seja.